estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Começando mais um programa, o programa 13 da série Estudando o Livro dos Médiuns. E hoje, dando continuidade ao capítulo 1 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec analisa o tema Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Allan Kardec, neste capítulo, mostra as diferentes formas de ação dos espíritos sobre a matéria, iniciando uma reflexão de como ela ocorre, porque o tema vai permear vários capítulos de O Livro dos Médiuns, quando se analisa a questão dos fluidos, a questão do perispírito. Mas nós estamos como que nesse primeiro capítulo, lançando as bases que poderíamos dizer de uma teoria geral da ação dos espíritos sobre a matéria e verificando como isso ocorre e as diferentes formas. Kardec menciona que diante de tantas comprovações da ação dos espíritos sobre a matéria, ou a possibilidade dos espíritos se comunicarem, que para negar tudo isso, só mesmo o ceticismo, ou seja, você entrar numa postura de duvidar de tudo, de não aceitar nenhuma argumentação ou negar aquilo que se está à evidência. Ele também coloca que o materialismo, ele diz, o materialismo do nosso século, ele já identificava um materialismo no século XIX, consequente de um avanço do saber científico que buscava considerar apenas o concreto, o palpável, aquilo que os sentidos poderiam registrar. A matéria, num plano mais denso. O que Allan Kardec conseguiu evidenciar no estudo da realidade espiritual, e ele coloca em O Livro dos Médiuns, é que a palavra matéria precisa ser melhor entendida. Existem diversos níveis de matéria ainda desconhecidos, e realmente do século XIX até hoje, a ciência progrediu imensamente no sentido de identificar outros estados da matéria, mas ainda estamos longe de identificar aquele estado de matéria que compõe o perispírito, que compõe as construções do mundo espiritual. Mas ele diz que falar do ceticismo e falar do materialismo são meras análises ou discussões teóricas, filosóficas. E ele considera que a dúvida sobre a possibilidade da ação dos espíritos sobre a matéria, numa época tão positiva como a nossa, em que as pessoas fazem questão de se inteirar de tudo e que a ciência está aí pesquisando tudo e tentando desvendar diversas nuances da natureza, não é? A causa ainda do desconhecimento da realidade espiritual decorre do desconhecimento da natureza dos espíritos. No momento em que se adquirir esse conhecimento, as manifestações dos espíritos deixarão de ser espantosas e serão vistas como fatos naturais.
Os espíritos também não estão inertes nesse processo de busca do contato com o plano físico de modo elevado. Eu não sei se os amigos já pararam para refletir por que toda essa movimentação dos espíritos para comprovarem a sua existência, a sobrevivência da alma. Porque essa busca iniciada por Allan Kardec, na verdade, ela foi estimulada pelos espíritos. E ela não acabou. Muitas pessoas perguntam por que então a ciência do mundo não foi capaz de comprovar efetivamente a existência da alma, a sobrevivência após a morte e a possibilidade da comunicação. Porque a ciência não tem instrumentos ainda para aferir o nível de matéria do mundo espiritual. Falta ferramenta, falta aparelho. Como no passado, faltaram aparelhos para se identificar vírus e bactérias. Falta instrumental. Mas isso não quer dizer que os espíritos estejam inertes diante desse processo. Mas falta uma outra coisa, além de instrumental. Falta amadurecimento da sociedade, amadurecimento nosso, para conceber a existência e a sobrevivência da alma com a clareza necessária. Na verdade, para muitas pessoas, essa realidade expressaria grande incômodo, uma vez que nós estamos habituados ao mundo material e a intervenção dos espíritos soa ainda para muitas pessoas como inconveniente. É a mesma coisa, a mesma pecha que Lázaro sofreu quando voltou à vida depois de ressuscitado por Jesus, ele foi muito criticado. Lázaro deveria continuar morto, porque a morte de Lázaro interessaria também às conveniências da época. Então a humanidade se prepara, ela se aproxima da compreensão maior da existência dos espíritos. Por isso, aqueles que já têm oportunidade de estudar o tema precisam ampliar a visão para identificar que nós estamos vivendo em condomínio com outros coexistentes do nosso lado, no dia a dia, que são os espíritos. E como eu disse, qual seria o propósito de toda essa movimentação? E é o Espírito Emmanuel, num livro psicografado por Chico Xavier, intitulado Emmanuel, que fala do propósito dos espíritos. Ele diz: o nosso propósito na atualidade é cooperar convosco na obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Ou seja, os espíritos pretendem colaborar com o nosso progresso, com a nossa evolução. Porque com a transformação interior do ser, a compreensão de alma e de espírito vai chegar naturalmente. Porque são fatos que decorrem da natureza. E Emmanuel, nesse capítulo o livro Emmanuel, quando ele, o capítulo intitulado O Propósito dos Espíritos, continuando nessa narrativa, ele diz algo belíssimo. Exatamente a todos aqueles que estão imbuídos da pesquisa, da compreensão
das relações do plano material com o plano espiritual. Para dizer que os espíritos não estão inertes, Emmanuel diz assim: agora, filhos, um parêntese, é uma das poucas vezes que se vê Emmanuel dirigindo-se a nós com tanta afetividade. Ele é sempre muito doce, muito delicado nas colocações. Mas essa expressão, ela soa belíssima. Agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa, tomando por seus companheiros os de boa vontade que se acham aí no planeta, buscando o aprimoramento anímico e psíquico por onde se encontrem, são os gênios do espaço que, sob a égide do Divino Mestre, vêm proclamar por entre as sociedades terrenas as consoladoras verdades, as grandiosas verdades. Os espíritos sempre estiveram com as rédeas nas mãos desse processo de espiritualização do planeta. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier. Reencarnaram médiuns de excepcional qualidade que deram condições aos espíritos de avançar no entendimento das nossas relações com os espíritos e da ação deles sobre a matéria, como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco. Para citar apenas os três, mas existem outros. Outros que não ficaram conhecidos do grande público, mas que se compõem, ou compõem esse grupo que Emmanuel menciona, que são os instrumentos para o surgimento das consoladoras e grandiosas verdades. E Emmanuel continua dizendo, já agora, não mais se poderá abafar o ensinamento no silêncio obscuro dos calabouços. Porque uma nova concepção do direito e da liberdade felicita as criaturas. Em razão disso, os túmulos falam. Os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas, para dizer-vos que a vida é o eterno presente. E que a imortalidade, dentro dos institutos da justiça incorruptível, que nos observa e julga, é um fato incontestável. Dentro do pensamento de Allan Kardec, esse exatamente, de que o materialismo, o ceticismo, vem impedindo que se compreenda a verdadeira natureza dos espíritos, Emmanuel vem explicar exatamente isso. Que já estamos numa fase em que é impossível cerrar totalmente os olhos para essa realidade, a menos que haja um desinteresse total. E encerrando esse belíssimo capítulo do livro Emmanuel, Emmanuel faz um apelo aos médiuns. Apelo é mais do que um pedido. É quase que uma súplica. Um espírito elevado como Emmanuel, ele faz um apelo. Ele diz assim aos médiuns: auxiliai-nos, trazendo-nos o concurso da vossa boa vontade, de vosso querer. Ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, cujos altares os maus sacerdotes se descuidaram, levados pelos cantos de sereia da vaidade e dos interesses do mundo.
É o apelo de Emmanuel. Para que a gente trabalhe com querer e com boa vontade, sem imposição, sem ouvir o canto da sereia, expressado na vaidade e nos interesses do mundo. O médium ostensivo, que reencarna para colaborar com os médiuns que não são ostensivos, tem inscrito na sua consciência os dizeres de Emmanuel, porque reencarnaram com essa tarefa de colaborar com os gênios da alta espiritualidade. Mas Allan Kardec continua a sua análise agora no item 53 de O Livro dos Médiuns, analisando por que as pessoas não compreendem bem a natureza dos espíritos. Nós precisamos estudar muito a natureza dos espíritos. É o que estamos buscando desvendar. A ideia, diz Kardec, que geralmente se faz dos espíritos, torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Qual é a ideia que geralmente se faz dos espíritos? Que eles são uma abstração. Que eles são vagos e imprecisos, cujas presenças não podem ser comprovadas, porque eles são incapazes de ferir, ou seja, de fazer com que os nossos sentidos os percebam. Este é o grande engano. Porque não é assim. Os espíritos podem sim, e o fazem, estimular os nossos sentidos para percebê-los. As mais das vezes nos dirigem, sem nós sabermos. E Kardec continua: como estas, ou seja, as manifestações não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, no caso das manifestações intelectuais, a mente de uma pessoa, ou nas manifestações físicas, uma aparição. Kardec diz como as manifestações não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria. Os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja a matéria, perguntam com certa aparência de razão como pode ele agir materialmente. Então, compõe a natureza do espírito algo de material. Ele não é imaterial. Na verdade, o espírito mesmo, a essência, não se sabe o que ele é. Mas que ele é revestido de uma matéria, ele é. Quando se deixa o corpo por ocasião da morte, não se sai despido de todo o envoltório material. Todos os espíritos dizem que conservam a forma humana. E, de fato, quando nos aparece, é sob essa forma que os reconhecemos. Então, as pessoas não compreendendo que existe o perispírito, que esse é envoltório material do espírito, realmente imaginam que o espírito é algo fugaz, imaterial, imaginário, porque eles não podem atuar sobre a matéria. A questão é que os espíritos também têm um limite de atuação sobre a matéria, porque muitas pessoas ficariam completamente perturbadas se elas percebessem com clareza os espíritos que a rodeiam. Veja no cotidiano. Se a gente tivesse essa dupla vista permanente, né? Como alguns médiuns revelaram que tiveram,
e nós vamos ver aqui alguns exemplos nesse caso, para muitas pessoas seria perturbador. Por quê? Porque normalmente nós nos aproximamos de espíritos de nossa categoria inferiores. Mas eles podem atuar para se apresentarem, e o fazem. Não é? Para algumas pessoas chega ao ponto de causar perturbação realmente. Mas falando da generalidade do planeta, há um limite da comprovação da existência dos espíritos para que a humanidade avance um pouco mais em moralidade, em conhecimento de espiritualidade, para que eles possam se apresentar. Como se apresentaram a médiuns com muita clareza no âmbito da mediunidade. E aí Kardec entra num assunto muito curioso. Ele diz assim: observemo-los atentamente, os espíritos, no instante em que acabem de deixar a vida, acham-se em estado de perturbação. Kardec identificava isso. Grande parte das pessoas que desencarnam, ao se verem libertos do corpo, entram em grave estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Veem-se perfeitos ou mutilados, conforme o gênero da morte. O corpo que tiveram, não é, se exibe com muita clareza para o espírito. No entanto, embora eles vejam o corpo de um lado, sem ele poder agir sobre o corpo, porque já desligou-se dele, por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos. A gente vê nas diversas manifestações relatadas por Allan Kardec em um livro O Céu e o Inferno e na própria Revista Espírita, que esse estado de perturbação existe. E Kardec vai explicar por que existe esse estado de perturbação, que nos ajuda a entender melhor a natureza dos espíritos, como as pessoas se encontram depois de desligarem do corpo. E daí, como equilibrar essas nossas relações com o mundo espiritual. Kardec, então, continua discorrendo sobre o tema, dizendo: alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence. Os espíritos, nas reuniões mediúnicas que se assiste, dizem isso ainda na atualidade. Mas não compreendem como podem estar separados deles, do corpo físico. Porque a maioria das pessoas que desencarnam não entendem a desencarnação, não estudam os temas de alta espiritualidade. Alguns esperam que vão morrer e vão dormir, outros que vão para o céu, outros que vão para o inferno. Sem mencionar outras culturas, não é, orientais. Mas essa visão reduzida de mundo espiritual leva a graves perturbações. Nós chegamos na vida espiritual, a maioria de nós, como crianças, inexperientes. Kardec vai dizer isso. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Ele fala durante um certo tempo. A experiência nos mostra que esse tempo varia de pessoa para pessoa. E aí Kardec fecha a ideia dizendo o seguinte: falta-lhes, nós podíamos dizer falta a nós todos, né? Experiência com o novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Falta experiência. É muito interessante Kardec mencionar que falta experiência no indivíduo para estar
no mundo espiritual de forma equilibrada. Ver o seu corpo, não se perturbar com isso. Muitos se desequilibram. E André Luiz tem um livro que desdobra esse parágrafo de Allan Kardec para a gente ver o tanto que é rica, são ricas as análises de Allan Kardec, que a gente vê espíritos como André Luiz, Emmanuel, Manuel Flamengo de Miranda e outros espíritos que escrevem capítulos inteiros, ou às vezes um livro inteiro, para desdobrar o pensamento do codificador. É por isso que nós precisamos ter à mão essas obras que nos esclarecem e que ilustram o pensamento síntese, porque, como eu disse, esse capítulo que nós estamos estudando, o primeiro da segunda parte, é como se fosse a teoria geral da manifestação das ações dos espíritos sobre a matéria, das manifestações dos espíritos, a teoria geral. O que quer dizer a teoria geral? Aqueles elementos basilares. Então, numa frase de Kardec, nós encontramos muito conteúdo. E André Luiz, então, no livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 18, a propósito do que Kardec diz que falta experiência, falta estudo nosso para entender a realidade espiritual, e é por isso que a gente se perturba, André Luiz descreve o momento da desencarnação de uma pessoa que estava internada num hospital. Era uma pessoa muito boa, mereceu amparo no momento do desencarne, mas não entendia nada de mundo espiritual. Pela sua própria formação religiosa, ele até negava. E aí o que aconteceu com ele? O enfraquecimento físico, diz André Luiz, acentuar-se-á vertiginosamente. Ele estava descrevendo aqueles instantes da desencarnação. Daqui para frente. E com o espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante, que é o personagem, desencarnando, se farão sentir. Verá desse modo o ambiente que o rodeia. Então, no instante da desencarnação, enquanto o corpo enfraquece, as percepções espirituais nossas se intensificam. E ele continua comentando, já que o nosso tutelado se enfraquecerá, a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará também a ver as paisagens de vampirismo ou de obsessores, né? Que estão aqui presentes no ambiente? E o mentor responde sim. E aí? Naqueles momentos que antecediam realmente a libertação do corpo, ele já começou a entrar no estado de perturbação. Porque o que André Luiz quer dizer com a acentuação, a ampliação dos centros psíquicos? A mediunidade. Quando ele fala que as percepções espirituais estavam se ampliando com o enfraquecimento do corpo, significa que o sentido mediúnico, a faculdade mediúnica estava se tornando plena. Porque no momento em que a gente enfraquece fisicamente, a mediunidade vai para, no processo de desencarnação, o primeiro sentido que se abre na libertação do corpo é o sentido mediúnico. E aí ele descreve, o agonizante inspirava dó. Abriram-se-lhe certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe da condição evolutiva dele. Ele não era capaz de identificar André Luiz e os mentores, mas aqueles que estavam na mesma faixa, e aí ele começa a gritar. Estarei no inferno? Estou numa casa de loucos? São demônios, demônios. Olha só, o espírito mau está roendo chagas. André Luiz vai dizer nesse capítulo que os médicos e enfermeiros que estavam ali consideraram que era um delírio pré-morte, né?
Mas, na verdade, ele não estava delirando, não. Ele estava vendo realmente a realidade espiritual. Porque ele não tinha nenhuma experiência, como diz Allan Kardec. Então, um espírito como esse, depois da desencarnação, se ele não tiver muito esforço no mundo espiritual para se melhorar, para entender a vida nova, ele poderá permanecer no estado de perturbação longo, porque ele vai ver o corpo de um lado e vai se perturbar. Por que que ele se perturba? Porque ele vê não só o próprio corpo, mas os espíritos que estão rodeando. Mas esse Cavalcante, esse personagem, era uma pessoa imbuída de muito amor. No seu viés religioso, ele era um bom religioso, porque toda religião busca fazer o homem de bem. Cavalcante aproveitou isso. Ele não tinha compreensão da realidade espiritual, mas tinha alta moralidade, tinha equilíbrio, o que conferiu a ele segurança no instante da desencarnação, ou proteção durante esse processo de desencarnação. Mas em André Luiz, curiosamente, vai mostrar que, na medida em que ele ia despertando lá na colônia espiritual, em que ele estava em tratamento, ele foi entendendo, ele começou a fazer uns certos questionamentos que mostrava muito bem como ele entendia a realidade espiritual. Eu vou ler um trecho aqui para nós vermos. Ele estava demorando, né, a reapossar-se de si, mas ele conversava sempre com aqui o personagem chamado Irmão Hipólito. Era um ex-sacerdote católico que estava colaborando ali no atendimento daqueles espíritos. Então, diz André Luiz, à medida que suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco, ou seja, ele começava a questionar, a perguntar. Ele queria saber onde se localizava o céu, o inferno, pedia notícia dos santos, queria visitar aqueles santos que ele mais consagrava a devoção, rogava explicações do limbo, reclamava o encontro com parentes que já tinham desencarnado, pedia explicações sobre os sacramentos da Igreja Católica, comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência diretamente com Deus na corte celeste. Tudo isso depois foi explicando aos poucos para ele, e ele foi tendo sensibilidade para entender. Mas quando a pessoa já tem estudo, já tem compreensão, nesse mesmo livro, lá no capítulo 19, André Luiz descreve o desencarne de uma outra pessoa, a Adelaide. Quem era a Adelaide? Adelaide era uma benfeitora da sociedade. Ergueu uma casa de acolhimento para crianças e educou e levou como se fossem seus filhos ao progresso centenas delas durante toda a vida. Era uma alma grandiosa que já havia adquirido, mesmo quando encarnada, pela caridade que fazia, grande elevação espiritual. Era espírita. Espírita estudiosa. Porque não basta ser espírita para achar que vai chegar do outro lado e vai estar com tudo. É preciso estudar, mas é preciso também praticar a caridade para ter créditos espirituais. Então não basta saber. A gente precisa do equilíbrio. E Adelaide era assim. Por que eu estou dizendo não por ser espírita? Para não criar nenhuma ideia sectária de outras religiões. É o fato estudado por André Luiz, de uma espírita que conseguiu entender o espiritismo na vida dela. Tanto é que ela era uma tutelada direta de Dr. Bezerra de Menezes. Como foi a desencarnação da Adelaide? A Adelaide tinha tanto equilíbrio espiritual, tanta experiência, né, como diz Allan Kardec, com as leis que regem as relações do plano material com o mundo espiritual, que foi ela mesma que promoveu a própria desencarnação. Ela é que se desligou do corpo. Existem ligações muito profundas do perispírito com o corpo físico. Essas ligações precisam ser desfeitas. E ela, sozinha, os espíritos saíram do quarto e ela desfez as ligações do corpo. Então, quando ela se afastou do corpo, ela tinha uma lucidez como se tivesse o tempo todo ali. E ela
E ela já tinha, né, muita vivência de mundo espiritual pela conduta moral dela. Então, André Luiz comenta que o serviço preliminar do desenlace, tirar os vínculos do corpo físico, pode ser levado pelo próprio interessado quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Então, quando a pessoa ela aproveita da vida na Terra, transforma a experiência na Terra para conquistar a experiência de espírito, a adaptação do outro lado é melhor. Kardec, no item 53 desse capítulo, diz o seguinte: passado esse primeiro momento de perturbação, só como nós vimos, esse tempo de perturbação ele é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que não tem, como a Adelaide. Tem gente que tem, como Cavalcante, e ainda acordou no mundo espiritual. Tem gente que fica tão perturbado que não consegue se adaptar à vida espiritual e ficam como que autômatos, né? Como que teleguiados no automatismo no mundo espiritual. Passado esse primeiro momento de perturbação, diz Kardec, o corpo se lhe torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. É esse o ponto que nós devemos chegar. Não guardar saudades, porque tivemos um bom aproveitamento. Agradecer o corpo que tivemos, foi o que a Adelaide fez. Agradecer o corpo que nos serve de espelho, porque nós precisamos valorizar o corpo. Cuidar do corpo, através da boa alimentação, dos bons pensamentos, dos bons hábitos. Então, Kardec vai tecendo análises genéricas do assunto e coloca: sentem-se mais leves, como que aliviados de um fardo. Nem todos. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos. E aí Kardec coloca uma nota de rodapé, dizendo que os sonhos que a gente tem, quando a gente se sente flutuando, voando, é o que a gente vai sentir ou que deveria sentir depois que desencarnar. Essa leveza que o espírito sente. Mas desde que nós nos libertemos dos interesses materiais. E aí sim, nós vamos afastar do corpo, não é? E não vamos nem sentir saudade. Vamos desligar de um fardo. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Kardec estabelece as linhas gerais. Essa é a meta. Na prática, o próprio Kardec vai demonstrar que ele identificava espíritos que não conseguiam ter um domínio mental suficiente. E Kardec, no item 54, vai dizendo: a morte é a destruição. E ele usa uma palavra muito interessante, é uma excelente definição para a morte. Ele diz: a morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro. Então, o que é a morte? A desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma. Qual outro? O perispírito. Fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria. Os Kardec às vezes usam uma expressão, em alguns momentos ele fala matéria quintessenciada, porque falta palavra para definir esse estado de matéria, né? A gente precisa entender com segurança essa realidade espiritual
para que a gente possa ter domínio sobre o perispírito, senão a gente vai ficar, como ele mesmo disse, alguns vão ficar muito tempo ainda em estado de perturbação, vendo as chagas do corpo, vendo as imperfeições. Aí Kardec faz uma observação sobre o perispírito muito importante. O perispírito desempenha tão grande papel na economia orgânica, dada a sua íntima ligação com o corpo físico, que ainda, não é, que interfere grandemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos que a medicina está caminhando ainda para identificar. A medicina, quando ela apreciar ou chegar nesse ponto da compreensão perispiritual, haverá um grande avanço. E André Luiz comentando isso que Kardec fala, da ligação do perispírito com o corpo físico, ainda no livro Obreiros da Vida Eterna, ele diz: qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas e específicas. Qualquer medicamento que se toma atua no campo celular físico e no campo celular perispiritual. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá o escopo da medicina no porvir. O médico no futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É a mesma coisa que Kardec fala no item 54 de O Livro dos Médiuns. A gente vê a interpretação que os espíritos dão ampliando o nosso entendimento. E André Luiz continuou: o perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturados da vitalidade que lhe é peculiar. Então, quando a pessoa se afasta do corpo pela morte, essas unidades celulares, essas unidades unicelulares comentadas por André Luiz, ainda estão saturadas de vitalidade, de fluido vital. Ainda tem muito fluido vital. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas para além da morte. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. É porque a pessoa sai do corpo físico pela desencarnação, mas ainda leva no perispírito uma grande quantidade de fluido vital. Porque passou a vida toda ligado aos interesses da matéria. Muitas vezes negando, não buscando a transformação moral, o desprendimento dos interesses. Então, nós poderíamos dizer que a evolução espiritual permite um maior domínio da forma perispiritual. Pela vontade, o espírito pode alterar sua aparência. Mas veja, os inferiores podem ser divididos da seguinte forma: aqueles que, em função de graves delitos, mantêm a mente num certo instante ou momento, ou período existencial, dada essa vitalidade que ele ainda mantém pelos fluidos que ele leva da matéria consigo, e ficam sujeitos àquela forma que lhe impressionou, muitas vezes degradante, embrutecida, com feridas ou mutilações, que é o que Kardec comenta, né? E que André Luiz vai dizer: esse estado de perturbação decorre da incompreensão da realidade espiritual e porque no perispírito ainda existe muita vitalidade. E aí a pessoa fica fixada psiquicamente nisso. Como
Como o André Luiz comenta, é o caso de muitos suicidas que não conseguem se libertar do instante do ato supremo contra a vida. Outros ficam retidos na forma da última existência, sem o mínimo controle mental, mas porque estão muito preocupados com os bens que deixaram na Terra. Então, a forma perispiritual permanece, não é porque o espírito não pode modificar, é porque ele nem sabe que pode modificar e nem tem interesse nisso, porque ele está preocupado com os bens que deixou. Essa questão de forma do espírito, ela é importante a gente entender, porque os espíritos descrevem isso nas reuniões mediúnicas e os videntes veem. Que é o que nós vamos desdobrar nesse programa. E vamos, acredito que dar sequência no outro programa. Nós precisamos fazer uma seguinte observação. Existe uma categoria de espíritos inferiores vinculados ao mal que já aprenderam que pela vontade podem manipular os fluidos. Não sabem como ocorre esse processo, mas sabem que pode alterar a forma. Então eles aprenderam a alterar o próprio perispírito, inclusive criando formas grotescas, mas aprenderam também a hipnotizar. E dessa forma eles criam formas mentais que impressionam os médiuns, projetando na mente deles imagens horrendas, como percebidos pela vidência. E também pelo mesmo princípio da hipnose, dominam outros espíritos. E podem causar na mente do hipnotizado, desencarnado, uma reação que lhe altera a forma, como no caso da culpa, que pode dar brecha psíquica a obsessores para induzirem o desencarnado a uma deformidade perispiritual. E eles tomaram a forma de um animal, que seria o caso da licantropia ou outros animais. Existem espíritos da mesma faixa evolutiva que pensam insistentemente numa forma e podem se exibir ao vidente com vestimentas grotescas, de mau gosto, às vezes com a finalidade de causar medo. Mas não seria o caso de medo, porque na verdade eles mais mostram a sua natureza de inferioridade. São meras criações mentais, das quais acabam por piorar as suas condições morais. Mas quando a gente fala que são criações mentais, nós temos que entender que no mundo espiritual isso é matéria. Então ela é palpável, ela é visível. Então, como nós vimos, os espíritos inferiores podem modificar o seu perispírito? Podem. Muitos não sabem, muitos não querem e muitos se aproveitam disso. Agora, existem espíritos também inferiores que não são maus, mas para serem reconhecidos pela vidência ou nas aparições, criam objetos temporários que comprovam a sua presença. Às vezes uma vestimenta, um chale, uma bengala, objetos que tiveram quando encarnados. Pelo pensamento ele cria esses objetos. Mas como nós dissemos, nem todos os espíritos sabem que podem manipular. O que o espírito inferior não consegue efetivamente em relação ao seu perispírito é sublimá-lo, iluminá-lo, sem uma verdadeira transformação moral, dar-lhe leveza e se libertar da imposição das formas, atingindo um nível evolutivo diferente da dele. Ele não vai conseguir alçar os planos superiores, porque ele ainda está preso a essas questões de forma. Quando nós falamos isso, quer dizer, pode manipular a forma, mas ele não pode desligar-se dessas condições, essas injunções, pela sua inferioridade. Então, ele não pode se elevar e habitar as altas esferas dos bons espíritos que adquiriram isso pelo esforço. É por isso que se diz que os espíritos inferiores estão presos ao mundo das formas, né? Porque quanto mais se vai elevando em hierarquia espiritual, maior domínio se tem sobre as formas perispirituais. No entanto, menor é a preocupação do espírito com isso, porque ele já está num nível tal
que a gente não pode nem avaliar, ainda não temos informação de qual seria a forma dos espíritos sublimados. O Kardec diz que a forma será sempre humana, e isso é uma constante. A essência do espírito mesmo, Kardec coloca lá no item 55. O espírito é uma chama, uma centelha. É assim que às vezes se define, mas dizer que o espírito é uma chama ou uma centelha quer dizer que ele é algo. Esse algo é que não se sabe o que é. Não foi revelado ainda. O que nós sabemos é que ele tem um envoltório perispiritual que é de natureza material. Qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Mas aí nós vamos ver que os espíritos mais elevados, a palavra perispírito vai tomando um sentido de purificação muito grande. Quer dizer, vai ficando cada vez mais etéreo, cuja natureza se eteriza, diz Kardec, à medida em que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então nós vamos ver que espíritos mais inferiores, ligados à matéria, o perispírito é mais embrutecido. Daí eles verem as feridas, as dores. E é o cuidado que você tem que ter na reunião mediúnica, quando você fala para o espírito, olha, ele está dizendo, eu estou com uma dor, eu estou com uma ferida. E às vezes a gente, de forma simplista, diz assim, desvia o pensamento que isso desaparece. Em tese, é isso mesmo que aconteceria. Ele poderia desviar o pensamento e aquela ferida desaparecer. Mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não sabe como fazer. Porque ele está tão envolvido com aquela dor que ele não tem domínio sobre o controle mental. Ele está tão preocupado com seus problemas que ele não tem serenidade para isso. Então a gente tem que entender o que o Espírito diz. Para ele aquilo é real. Aí uma forma é pensamento. Não basta dizer para a pessoa, isso é uma forma de pensamento, desvia o pensamento. Eu tenho que tratá-lo no estado em que ele se encontra, que é o foco das preocupações que ele apresenta na reunião mediúnica. Se ele fala que está com a ferida, se ele está sentindo uma dor, se ele é um suicida, você já vê que ele não tem um domínio mental. Então você faz uma prece, ajuda, conversa com ele, para que a pessoa vá entendendo. Porque, como eu disse, tem espírito inferior que nem sabe que pode manipular o próprio perispírito. Outros nem se preocupam com isso, porque estão preocupados com outros afazeres. Já outros inferiores maldosos podem fazer. Outros inferiores que não são maldosos também já aprenderam no mundo espiritual. Mas só os espíritos sublimados é que realmente aí ele passa a ter um domínio total e perde essas ligações propriamente com as questões aqui do plano físico. Esse assunto é muito vasto. Na semana que vem eu vou continuar no capítulo 1 ainda. Mas eu vou trazer para nossa análise trechos do livro Devassando o Invisível. Sobretudo o capítulo 2. Quem tiver oportunidade de estudar o capítulo 2 do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, ela trata exatamente desse assunto que Allan Kardec coloca, a questão da manifestação dos espíritos, da ação dos espíritos sobre a matéria, tanto na matéria mais densa do nosso plano, como a matéria do plano espiritual, que é o perispírito. Porque Kardec faz um estudo amplo, a ação dos espíritos sobre a matéria. Ele está falando da matéria do nosso plano de encarnado, mas ele está falando também da matéria do mundo espiritual. Então, o título do capítulo é Ação dos Espíritos sobre a Matéria, nos diversos estados da matéria. Que às vezes a gente pensa que é só a matéria aqui, do plano físico, né? Não. É a ação do espírito sobre a matéria também do plano espiritual. Por isso que nós estamos falando das formas que o espírito adota, pode adotar, no plano espiritual. O que ele está fazendo? É a ação do espírito sobre o perispírito. É a ação do espírito sobre a matéria. A matéria
no caso do mundo espiritual. Criação de objetos, criação de casas, criação de alimentos e a própria mudança perispiritual. Então a Ivone, ela faz um estudo belíssimo de pesquisa, porque ela também era uma pesquisadora auxiliada por elevados mentores, e que nós vamos estudar esse capítulo mencionado com vagar para que a gente possa ilustrar bem e entender essa teoria geral da ação dos espíritos sobre a matéria, agora numa visão mais transcendente, entendendo os diversos níveis de matéria. Tanto a matéria densa, do plano efetivamente físico, como a matéria sutil do plano espiritual mais próximo do nosso nível, como a matéria que existe nos planos superiores, o que a gente pode saber, que é muito pouco desse nível, mas alguma coisa a gente sabe, não é? Porque Deus criou espírito e matéria. E essa matéria, ela vai, como nós falamos, no fluido cósmico universal, vai tomando estados os mais diferentes que se imaginar. Então, quando a gente estuda esse primeiro capítulo aqui da segunda parte, a ação dos espíritos sobre a matéria, eu não posso pensar que eu estou falando só de aparição, de psicografia, psicofonia, não. Aqui, Kardec está falando do pensamento do espírito, atuando, sim, sobre o corpo físico, nas aparições, nas psicografias, mas também atuando no mundo espiritual, o que pode trazer para o espírito equilíbrio ou perturbação. Porque os sentidos espirituais, como nós mencionamos, a mediunidade do indivíduo eclode quando ele chega no mundo espiritual. Se ele não tem experiência ou preparo, ele se assusta, ele se desequilibra. Por isso que nós precisamos estudar bastante. Para a gente, quando chegar do lado de lá, não assustar tanto. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui que nos foram feitas, sempre convidando os companheiros para apresentarem as suas dúvidas lá no Telegram. Muita pergunta. Podem reproduzir essas perguntas lá no Telegram, que nós vamos responder. Às vezes não dá para responder tudo aqui ao vivo. Mas o programa que vem, que vai ser a terceira parte desse primeiro capítulo, né, do Livro dos Médios, da segunda parte do Livro dos Médios, o terceiro programa estudando esse capítulo, nós vamos detalhar mais isso aqui, viu? Eu sei que surgem muitas dúvidas, mas a gente está indo devagar, explicando aos poucos. Agora nós já entendemos a questão da matéria, que o pensamento atua em tudo, e nessa teoria que Ivone vai apresentar no Devação do Invisível, as nossas dúvidas vão ser bastante esclarecidas, porque nós vamos explicar a questão dos espíritos inferiores e superiores. A ciência quântica tem algo a ver com o perispírito? Ainda está longe, né, de se chegar realmente no espírito. A física quântica já deu um passo grande na compreensão da matéria em diversos níveis, mas a gente ainda está longe de entender perfeitamente, ainda está realmente em estágios avançados, mas não tão assim já para entender a matéria do mundo espiritual. Maria Campos pergunta: o corpo mental é a parte imprescindível do perispírito. Zalmino faz referência à teoria do campo. Isso tem pertinência? Tem sim. Na verdade, o corpo mental é mencionado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, onde ele vai explicar que o corpo mental é a base para a formação do perispírito. Então, entre o perispírito e o espírito haveria o corpo mental. É possível que a Vânia me pergunta, é possível, em relação à manifestação do espírito, é possível que o médium consiga ouvir o seu andar, sentir o toque das mãos, como se tivesse igualmente encarnado? Ou o médium que acredita que esse fenômeno que acontece está desequilibrado? Não, o espírito pode tocar a gente sim, tá? Ele pode, por causa do perispírito, que nós vamos comentar no próximo programa, ele pode dar uma densidade tal no perispírito que a gente pode sentir o toque. Alguns médios sentem o toque. Isso não é desequilíbrio, tá? Estão me perguntando aqui livros, eu estou mencionando o Devação do Invisível. Nós temos essa matéria no Evolução em Dois Mundos e no Mecanismo da Mediunidade.
Mas a base é Allan Kardec. Vamos entender bem esse capítulo para a gente entender essas relações dos espíritos, ou as nossas relações com a matéria. Nós vamos ficando por aqui, espero essas perguntas todas lá no Telegram, você é nosso convidado. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos programas semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe para aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você também tem dúvidas, não é? Pode adentrar o grupo no Telegram, que é o @FebTV_Mediums. Traga a sua pergunta. O Telegram fica aberto 2 dias a semana, na terça e na quarta-feira, depois fecha para perguntas, para que a gente possa responder todas as perguntas de forma sequencial e ordenada. Eu te encontro lá para a gente conversar mais um pouquinho. E na próxima semana, a próxima terça-feira, às 20 horas, dando continuidade no estudo de O Livro dos Médiuns. Até lá. Estudando O Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.